Glória a Deus, abençoados com todas as sortes de bênçãos, graça e paz. Aproveitando, você que ainda não é inscrito, vai lá, inscreva-se, aperte o sininho todas, tá bom? Para vocês estarem recebendo as nossas notificações. Queridos, está aqui um tema para nós desfrutarmos da palavra do Pai. O mistério da piedade e o mito da Trindade. Nós já falamos acerca desse assunto em outras mensagens, mas alguns irmãos entraram em contato querendo aperfeiçoar melhor o seu entendimento, querendo ser edificado acerca deste assunto. Então nós vamos trazer com mais detalhes nesta mensagem. O mistério da piedade e o mito da Trindade. Vamos lá. Piedade. Olha o significado, né? Piedade. Devoção, amor pelas coisas religiosas. Religiosidade. Então, piedade tem esse conceito de devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade. Segundo conceito é compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia. Então, observe, amado, que o mistério da piedade foi justamente pelo fato de Jesus ser o próprio Deus, mas ele ter compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia. Foi isso que Jesus teve pelo seu povo. Então, onde é que se aplica a questão da Trindade? Amados, a Trindade, amado, foi uma invenção romana. A Trindade foi uma invenção, uma criação de Constantino. A palavra de Deus, ela não atribui, né, a uma trindade, ela não denota, ela não mostra, ela não dá força a essa ideia de que Deus são três pessoas, mas que na verdade é um. Não, está tudo mal explicado isso aí. A palavra não fala de trindade, mas de divindade. Em Cristo Jesus habitou toda a divindade. E é sobre isso que nós vamos destrinchar nessa mensagem. Então, a piedade, a devoção, amor pelas coisas religiosas e religiosidade. Compaixão pelo sofrimento alheio. Comiseração, dó, misericórdia. Olha lá o texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha aí. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Olha, o apóstolo Paulo começa a dizer que grande é o mistério, porque de fato é um mistério. Imagine que Deus, o ser supremo, Senhor de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, ele vai agora encarnar, não é reencarnar, ele vai encarnar na pessoa de Jesus Cristo. Deus, o Senhor, Pai, Criador de todas as coisas, vai se tornar filho. Isso é um mistério. E muitos não compreendem, então por isso que eles atribuem ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles dizem, não, irmão, é a Trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, porque na glória está Deus no meio, no centro, mas Jesus está à sua direita, e o Espírito Santo à sua esquerda, e alguns apelam, meu amado, e forçam mesmo, que diz que o Espírito Santo está lá até como a forma de uma pomba. Então, meus amados, isso é um mistério, Paulo dizendo, e sem dúvida alguma, grande, e não é um mistério pequeno, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. E é o que eu tenho falado para os amados. É a manifestação. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo é uma mesma pessoa que se manifestou em tempos, em propósitos distintos.
Então nós precisamos entender que isso aqui é a manifestação, sem dúvida alguma. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. E como Deus ia se manifestar em carne? Vamos lá. Foi justificado no Espírito, vistos dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Grande é esse mistério. Mas você com os olhos iluminados, você que está chegando agora no Evangelho da Graça de Deus, você que acreditou na mensagem, né, no mito da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu tenho certeza que Deus há de abrir o teu entendimento. É um mistério, mas Deus tem manifesto esse entendimento aos nossos corações. Olha lá. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Interessante desta profecia, olha lá. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher, e tu, a semente da serpente, lhe ferirá o calcanhar. Bom, então esta profecia, ela tinha que se realizar. Ela tinha que se cumprir. E como essa profecia iria se cumprir? Para quem essa profecia apontava? Isaías, capítulo 9, versículo 6. Olha que interessante. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Observe a ideia, né? A conotação do nome que esse Deus iria ter. Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Algumas pessoas ficam aí brigando pelo nome de Jesus. Porque vocês estão pronunciando errado, porque no grego não tem a letra J, o nome de Jesus não é Jesus, é Yeshua, Yeshua Hamashia e Joshua. Meus amados, quando a palavra está se referindo ao nome do Senhor, ao nome de Deus, está se referindo ao seu caráter, à sua personalidade, à sua grandiosidade, sabe, à sua magnificência. Não está se referindo a uma letra, que o nosso Deus não está restrito em um cartório humano, não está limitado a um conhecimento humano, a letras de alfabeto, seja lá grego, hebraico, português, meus amados. Quando nós pronunciamos Jesus Cristo, quando você pronuncia Yeshua, o Hamashia, o ungido, meus amados, o importante é o que está no teu coração, qual a ideia que você tem de Deus. Nós não estamos aqui falando de um nome próprio, mas de quem Ele é em nossas vidas, quem nós somos nele. Pouco importa se você vai chamar Ele de Joaquim, de José, de João, o que importa é o sentimento e o teu espírito que está unido ao Espírito do Pai. Ele falou lá para Faraó: diga que eu sou quem eu sou o grande eu sou, te enviou. Isso é nome? Então, amado, são detalhes, mas isso aí é uma outra mensagem, tá bom? Então vamos nos atentar aqui. Então, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Olha, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Então, o filho seria Deus, e Deus Forte. Isso é um mistério? Como que o filho seria Deus? O mistério da equidade. Vamos lá. Mateus capítulo 2, versículo 1. Olha o relato do nascimento dele. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. 2. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo.
Então, observe que a profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6, começa a se cumprir. O menino se nasceu, um filho se nos deu. Então, ele está vindo para cumprir a profecia de Gênesis 3,15. Vamos continuar. Mateus capítulo 2, versículo 3. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Então, quando o rei ouviu, ficou perturbado. A profecia irá se cumprir. O príncipe está nascendo. Olha lá. Mateus capítulo 2, versículo 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, o ungido, o Messias. Isso é um mistério. Deus agora vai se manifestar na humanidade. Deus agora vai ganhar um corpo. Deus agora vai participar da humanidade. É o Deus Emanuel, o Deus conosco. Isso é um mistério. Observe. João capítulo 1, versículo 1. Mas quem é o Cristo? Quem é Jesus? Quem é esse menino? João capítulo 1, versículo 1. É uma mensagem simples, amado, tá bom? Nós já temos falado, como eu já havia comentado, então é uma mensagem só para nós melhorar o nosso entendimento. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. O próprio Deus, o verbo era o próprio Deus. 14, João 1,14. E o verbo se fez. O verbo se manifestou, o verbo se materializou, o verbo se fez carne, o verbo que estava no princípio com Deus, o verbo que era o próprio Deus, o verbo agora se manifesta, se materializa, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que coisa maravilhosa! O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, mas agora o verbo se faz carne. Mistério, o mistério da piedade. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio? Olha lá. Olha o que era desde o princípio. Olha o que era o verbo desde o princípio. O que era desde o princípio? O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João que viveu com Jesus de Nazaré, João que andou com Jesus de Nazaré, João que comeu com Jesus de Nazaré, João que participou da Páscoa com Jesus de Nazaré. Vou mais fundo. João que deitou no peito, nos braços de Jesus de Nazaré. Ele está dizendo: ouvimos, vimos e contemplamos, né? E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João está dizendo: eu me relacionei com a palavra da vida, com o verbo do princípio que se fez carne. Olha lá, 2. Porque a vida foi manifestada. Olha a manifestação, amado. Porque a vida foi manifestada a nós. Porque a vida foi manifestada. E nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida que estava com o Pai, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, se manifestou em carne, e João disse:
nós contemplamos da sua manifestação. Nós participamos da sua manifestação. 3. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, observe a relação e como os apóstolos, os discípulos do primeiro século, eles conseguiam discernir a divindade de Jesus. Eles sabiam, eles tinham consciência que Jesus era o próprio Deus, mas eles sabiam discernir a questão da manifestação. Eles sabiam, eles entendiam que o próprio Deus se manifestou, se materializou, ganhou um corpo de carne na pessoa de Jesus de Nazaré como Filho de Deus. Olha lá, 1 João, e ele continua falando, 1 João capítulo 5, versículo 20. E ele compreendia isso? Sim, perfeitamente. E sabemos que já o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este, seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a religião ela tem dificuldade de compreender isso. Muitos filhos de Deus têm dificuldade, porque de fato é um mistério. O mistério da equidade. Ele se manifestou em carne, mas foi glorificado no Espírito. Então, o João, ele testifica, ele confirma que Jesus Cristo, olha lá, Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Hebreus capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. O escritor aos Hebreus, cremos que foi Paulo, ele diz assim: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, olha lá, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Olha que interessante. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Deus não falou isso para anjo. Olha lá. E outra vez, eu serei por pai, e ele me será por filho. Deus falou isso para anjos? De anjos? Com os anjos? Não. Vamos lá. Vamos compreendendo. Versículo 8. Mas do filho diz: ó Deus. Mas do filho diz: ó Deus. Então o filho é Deus. Foi gerado, foi manifestado à humanidade, mas o Filho é o próprio Deus. São manifestações, não são pessoas distintas, são manifestações, mas Ele é a mesma pessoa. Jesus Cristo é o próprio Deus, o Espírito é o próprio Deus. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Vamos continuar. Romanos capítulo 9, versículo 5. Olha o que diz o apóstolo Paulo: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne. Falando de Jesus de Nazaré, falando do Filho, é isso que Paulo está falando. Dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então, o que é que Paulo está dizendo? O que é que Paulo está falando? Paulo está falando da manifestação de Jesus segundo a carne. Paulo está falando da manifestação de Jesus de Nazaré, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então Paulo está reconhecendo a divindade de Jesus. Paulo está reconhecendo a manifestação de Deus
entre os homens. Paulo não está dizendo que Jesus é uma pessoa e que Deus é outra pessoa e que o Espírito Santo é a terceira pessoa de uma suposta trindade. Paulo não está falando isso. Paulo está falando de uma manifestação, Cristo segundo a carne, o Filho do homem, o Filho de Deus, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. E você às vezes, mas eu entro em confusão, porque Deus se fez carne? Para que Deus se tornou um ser humano? Por que ele veio como filho? Eu vou deixar a própria palavra explicar. João capítulo 14, versículo 8 e 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me entendes conhecido, Filipe? Olha o que Jesus falou. Diferente de João, que entendia que o Filho era o próprio Pai, que ali era uma manifestação, diferente de João, que entendia que o Filho era o verbo do princípio que se fez carne, que se materializou e que ele viu, que ele ouviu e que ele tocou, Filipe entrou em confusão. Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me entendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai ganhou uma forma humana. Cristo era ali na terra, quando ele esteve aqui na terra, o resplendor, a imagem da sua glória. Era o próprio Deus no homem, Deus Emanuel, Deus conosco, era o próprio Cristo. E Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você não está entendendo, Filipe? Olha lá, João capítulo 10, versículo 30 e o 38. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai não somos dois, não somos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu e o Pai somos um. Foi o que Jesus disse. 38. Mas se as faço, ele estava falando das obras, Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu nele. É isso que João está falando. Vamos continuar. Olha lá. Lucas, capítulo 22, versículo 41. Nesse episódio aqui, aconteceu algo interessante. Eu trouxe justamente porque eu sei que alguns podem ir aí no comentário e dizer: mas irmão, e aquela passagem? Jesus estava conversando consigo mesmo, porque diz que Jesus subiu e foi falar com o Pai. Vamos lá. Lucas capítulo 22, versículo 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Está falando que Jesus apartou-se dos discípulos, Pedro, Tiago e João, e foi à parte, e ele orava, dizendo, ele orava dizendo o quê? Ele orava dizendo: Pai, se queres, ou se possível for, em outra tradução, se queres, passa de mim este cálice, este momento de dor, de sofrimento, da morte. Se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Precisamos, mais uma vez eu chamo a sua atenção para entender a manifestação do Filho. Jesus de Nazaré, ele era 100% Deus, era o próprio Deus entre os homens, mas ele estava também em 100% humano, e ele precisava passar por tudo isso, ele precisava vencer, as suas fraquezas humanas. Ele não ia usar da sua divindade, tanto é que no episódio que ele é preso, Pedro corta a orelha de Malco, ele manda Pedro guardar lá a espada, e ele diz: olha,
O que é que tu pensas? Se eu clamar ao Pai aqui, o Pai envia legião de anjos e me livra desse momento. Ou seja, Jesus de Nazaré, né, o Filho de Deus, ele tinha em todo o tempo, porque ele é Senhor de tudo e de todos, ele tinha em todo o tempo o controle absoluto de todas as coisas. Ele podia se safar dessa situação. Ele podia se livrar desse momento, mas lembre-se que ele se manifestou como ser humano, como filho, para cumprir um propósito, para arrancar o pecado da humanidade, como aquele Cordeiro de Deus, imaculado, perfeito, que João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como Jesus iria tirar o pecado do mundo se ele não fosse para a cruz, se ele não morresse? E como ele iria morrer sendo Deus? Como ele iria morrer sendo divino? Deus é eterno, Deus não morre. Então o que morreu não foi Jesus, o que morreu não foi o Cristo, o que morreu não foi o Messias, o que morreu foi a carne do Nazareno. Então, para a carne do Nazareno morrer, ele tinha que passar por todo esse processo, e ele tinha que dar sempre glória, sabe, a sua majestade, a sua divindade, que lhe pertencia, mas era uma manifestação que ele estava, e ele precisava cumprir esse propósito. Irmão, é difícil entender isso. É o mistério da equidade. Grande é o mistério. Mas vamos lá, você vai alcançar. Então algumas pessoas já me interrogaram. Ele diz assim: irmão, se Jesus era Deus, me explica por que Jesus estava orando ao Pai. É o que eu estou falando. Aqui era uma manifestação. Mas vamos entender agora do outro lado do texto. Imagine que, para aqueles que viveram aqui contemporâneo a Jesus de Nazaré, vendo e ouvindo isso aqui, era bem difícil entender que aquele homem, né, aquele nazareno, filho de Maria e José, era o próprio Deus. Então era bem complexo. Mas hoje, do nosso lado, com os olhos iluminados, Jesus, ele orava ao Pai dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu encontrei a resposta para isso aqui, né? E alguns dizem: mas Jesus estava orando, falando com ele mesmo. Jesus estava consultando a sua parte divina. Jesus, como homem, como ser humano, estava consultando a sua parte divina que lhe pertencia. Olha aí, Efésios, capítulo 1, versículo 5. Olha aí, meu amado. E nos predestinou para filhos. Olha, e nos predestinou para filhos. Os armenianos, né? Eles usam esse texto para dizer que a predestinação aqui é coletiva, é a igreja, e não o indivíduo. É claro que é o indivíduo, amado, está falando para filhos, olha lá. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o beneplácito, presta atenção aqui, beneplácito de sua vontade. Ou seja, nele, Efésios 1:11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Observe que quando Jesus está orando ao Pai, pedindo para que passasse dele aquele momento, passasse aquele cálice, ele consultava a divindade, a sua natureza divina, segundo o quê? O conselho da sua própria vontade, amado. Observe que Jesus e Deus é a mesma pessoa. Então, você pode me perguntar novamente, como Jesus conversava com outra pessoa? Não era com outra pessoa. Ele conversava segundo a sua própria vontade. Ele tomava conselho consigo mesmo, com a sua divindade. É um mistério, né, irmão? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho,
sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Agora, como era que Deus ia resgatar a igreja com seu próprio sangue, visto que Deus é espírito e espírito não possui sangue? Então aí nós entendemos o porquê, a questão de Deus ter se manifestado na humanidade. Aí nós entendemos a questão da importância da manifestação do Filho, porque aqui nesse texto diz que Deus, ele resgatou a sua igreja com seu próprio sangue. Mas Deus não tem sangue, e como resolver isso? Hebreus capítulo 2, versículo 9, vamos entender. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Ele foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa paixão da morte, a piedade, a misericórdia, o desejo de se colocar no lugar do outro, aquele que se compadeceu do sofrimento alheio, para que pela graça de Deus provasse por todos, e todos aqui, amado, são todos os eleitos, tá bom, amados? Todo mundo, todos os povos, todas as etnias, todas as línguas, grego, gentios, é nesse conceito, e não todas as pessoas do mundo, mas todos os eleitos do mundo. 10, Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos, já não é todos, é muito, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, observe que houve essa necessidade, já estava profetizado em Isaías, um filho se nos deu, um menino nasceu, e o principado estava sobre os seus ombros. Então era necessário, para que se consagrasse pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Hebreus capítulo 2, versículo 14, olha que interessante. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, da carne e do sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E o diabo ali, amado, não é um ser espiritual, tá bom? O sistema religioso diz que o diabo está aí solto, destruindo as vidas. Bom, se existisse um diabo, um ser espiritual destruindo vidas, o texto diz que pela morte de Jesus, ele aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então vocês mesmos entram em contradição. Mas o diabo ali é uma força de expressão, é um adjetivo que se iguala, que quer dizer, que aponta para todo esse contexto aqui, pecado espiritual, ou seja, o pecado adâmico, o pecado original, pecado que separou o homem de Deus. A lei também era uma tipologia de pecado, porque a lei dava força, a lei era uma tipologia de diabo, melhor dizendo, porque a lei dava força ao pecado, e foi necessário Jesus vir e cumprir a lei e tirar a lei para que o seu povo fosse livre. Reino das trevas, ministério de condenação e morte, etc, etc. Então, o diabo que foi aniquilado em Hebreus 2,14 era o pecado original, o pecado de Adão, a lei, reino das trevas e todo aquele ministério de condenação e morte que nós já temos aí em outras mensagens, tá bom? Mas foi necessário ele participar como filho, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Então por isso que Jesus assumiu um corpo de carne e sangue. Filipenses capítulo 2, versículos 5
e 6, olha o que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amados, sentimento aqui é traduzido por atitude, por ação. Não é apenas desejar, mas é o efetuar. Então, o sentimento aqui é traduzido por atitude. E qual foi a atitude que houve em Cristo Jesus? 6, que sendo em forma de Deus, sendo o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, 7, 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Observe, ele se fez semelhante aos homens. Ele se fez semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então observe que ele, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele, o próprio Deus, subsistindo em forma de Deus, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou uma forma humana por causa da morte. Olha lá, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. João está falando, para aqueles que viveram a transição ali das alianças. Então observe que Jesus Cristo, no seu sangue, ele lavou o seu povo. Atos 20 e 28, vemos que Deus resgatou a igreja com seu próprio sangue. Mas para Deus resgatar a igreja, foi através da manifestação do Filho. Porque quem derramou o sangue foi Jesus de Nazaré, o Filho. 1 Pedro 1,19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pedro está falando, sobre o bom preço pelo qual a igreja, o seu povo foi comprado. E ele diz, não foi com prata, não com ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Então ele tinha que se manifestar em carne e sangue, porque havia a necessidade de derramar o seu próprio sangue. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo. Então observe que Deus estava em Cristo. É por isso que ele fala para Filipe: você não está me vendo, quem vê a mim vê o Pai. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo. São textos apenas para nós fecharmos o raciocínio. Efésios capítulo 4, versículo 6. Há um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Bom, há um só Deus. Isso é uma base fundamental, para aqueles que creem em um único Deus. Há um só Deus. Se eu atribuo que há, e eu já vi orações do tipo, tá, amado? Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Alguns até vai mais longe. Em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho e em nome do Deus Espírito Santo. Amado, você não tem um Deus de 3 cabeças. Nós não adoramos três deuses. Nós temos um único Deus. Um só Deus. Então como é que você vai dizer que Jesus, ele não pode ser Deus, porque Jesus é o Filho de Deus? No entanto, você que se denomina evangélico, enfim, qual seja a sua religião de origem cristã, você diz que adora Jesus. Então nós estaríamos em
Idolatria. Porque só há um só Deus. Então, se nós adoramos Jesus, é porque nós entendemos que Jesus, ele é esse único Deus. É o que João disse, o Filho é o verdadeiro Deus. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas esse Deus pode ser visto hoje? Diga-se de passagem, Deus nunca foi visto pelos homens. Jesus disse, ninguém jamais viu a Deus. Moisés teve uma experiência de ver Deus por detrás da rocha, ainda de costa. Ele não ia suportar a glória de Deus. O único que viu Deus foi Jesus. Ele diz, ninguém viu Deus senão aquele que veio de Deus. Então o único que viu Deus foi o Filho. Então, amados, como é que nós vamos entender essa questão? Hoje, na nova aliança, nós entendemos que a manifestação agora é a do Espírito, não é o terceiro Deus. São manifestações, olha lá. João capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, olha o ministério agora, o ministério da consolação. O Espírito agora vai assumir o ministério, aquele que consola, aquele que fortifica, aquele que edifica, aquele que ministra. Nós estamos agora no ministério do Espírito, olha lá. E Jesus de Nazaré, a manifestação humana do Filho, ele disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então observe que agora é a manifestação do Espírito, né? Deus na sua criação, Jesus de Nazaré como filho no plano ali da salvação, da redenção, na questão do derramar do sangue, e agora é a manifestação do Espírito, né? Vamos lá, 14, João 16, 14. Ele, o Espírito, me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Então, amados, Jesus já estava aqui profetizando, né? Depois da sua ressurreição, que ele deveria ir para que o Espírito Consolador viesse. Antes disso, ele já tinha falado, né, para aquela mulher samaritana, olha lá, João 4, 24. Quando a mulher indaga a ele a questão da adoração, e ela diz, nossos pais adoraram aqui no monte, vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus disse que o tempo ia chegar em que os verdadeiros adoradores iriam adorar o Pai como? Olha lá. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus é Espírito. Então, quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito? São pessoas distintas? São três pessoas? É Trindade? Não. Deus é Espírito. Jesus Cristo, nesse novo pacto, não é mais visto segundo o ponto de vista da carne, o Nazareno, mas é o Cristo ressuscitado, é o Espírito. Deus é Espírito, e importa que os que adoram, adorem em Espírito e em verdade. 2 Coríntios 3,17, Paulo explica, ora, o Senhor, olha lá, é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, o Senhor é o Espírito, Deus é o Espírito, Jesus é o próprio Espírito. Portanto, isso é mito, não existe trindade, existe um único Deus, um único Senhor soberano que se manifestou dentro de um propósito para cumprir, sabe, as indulgências, para cumprir aquilo que a lei
pedia, aquilo que a lei requeria, e Ele é Espírito. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nós encerramos aqui 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Espero que esta palavra tenha te edificado, tenha tirado aí as suas dúvidas acerca desse mistério. Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é o próprio Espírito Santo. Portanto, hoje em graça, para você que ainda não consegue discernir, nós não temos costume tal de orar ou fechar uma oração em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, porque nós entendemos, a nossa consciência já está salva, né? Já recebeu o entendimento de que quando nós pronunciamos, né, ou falamos de Deus, ou do Espírito Santo, ou de Jesus Cristo, nós estamos falando de um único Deus verdadeiro, a quem pertence a honra, glória para todos sempre. Amém. Graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos.